Eu esqueço às vezes. Deixa eu ver se está gravando já. Então, estamos sendo gravados. Então, gente, bom dia a todos e todas, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou a ver na aula passada, que estabelece as equações de Cauchy-Riemann, que eu coloquei como condições de Cauchy-Riemann. Por que condições de Cauchy-Riemann? Porque estabelece condições necessárias e nós vamos ver quais são as condições suficientes para uma função da variável complexa z ser diferenciável e também para ela ser analítica num certo domínio, né? Só lembrando aqui como a gente escreveu essas condições, né, Thaís? Vamos lembrar aqui, Manu, vamos colocar aqui as condições de Cauchy-Riemann. Então, seja uma função f de z igual a u de xy mais iv de xy, onde essa u e essa v aí, vocês devem se lembrar, são funções reais de duas variáveis, as variáveis x e y, né? Aí nós temos que as condições de Cauchy-Riemann dizem o seguinte, que a derivada parcial de u em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y, tá? E ainda que a derivada parcial de u em relação a y é igual ao negativo da derivada parcial de v em relação a x, tá? Então, essas duas equações são as equações de Cauchy-Riemann. Gente, essas equações são tão interessantes, né? O Ian tá aí? Ian? Depois ele vai aparecer aí. Oi, Ian, professor. quando você... Ah, Ian, beleza? Você poderia, Tranquilo. Ian, depois gravar fazer um pequeno explicação daquele tipo de equação que hoje nós vamos chegar na equações de Laplace. Naquelas Aham. equações de Laplace que a gente resolve de forma mais fácil usando variável complexa. Você poderia explicar um Sim, o pouco para método eles? Eu acho que não vai dar tempo da gente falar PV, né? aqui, Aham, tá? vamos. Aquelas que você criou o método para resolver as hiperbólicas, Sim, né? sim, sim, sim. A gente resolve aqui A as decisão elípticas, né? também. Aí você depois criou aquele método para resolver as hiperbólicas, né? Então, Uhum. depois você faz isso, que é legal para o pessoal ver. Outra aplicação das condições de Cauchy-Riemann, né? Então, Sim. gente, Uhum. nós vimos também que se a gente usar as condições de Cauchy-Riemann, a derivada da função z, f de z em relação a z, você pode escrever como du dx mais I dv dx, ou também podemos escrever essa f' de z como du dy menos I dv dy, não é? Isso foi o final da aula passada, né? Que a gente escreveu essas duas equações, né? Então, na aula de hoje, gente, nós vamos estudar primeiro basicamente dois teoremas e depois falar sobre funções harmônicas. O primeiro teorema, eu vou enunciá-lo aqui agora. Ele estabelece, com base nas equações de Cauchy-Riemann, as condições necessárias e suficientes, né? Porque apenas a função ter as condições de Cauchy-Riemann satisfeitas não implica que ela é analítica no domínio D. Ela tem que ter outro quesito satisfeito. Porém, se as condições de Cauchy-Riemann não forem satisfeitas num certo domínio, a função dada não é analítica naquele domínio. Tá? Mas vamos ver o teorema, né, que estabelece a condição de... Então, o teorema 1 de hoje, vamos enunciá-lo. Tá? Então, esse teorema estabelece a condição necessária e suficiente de analicidade da função f de z em um certo domínio D. Então, vamos escrever aqui, suponha que as funções reais u e v, né, sejam analíticas, quer dizer, desculpa, sejam contínuas e tenham
derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um domínio D. Ponto. E o IV? Agora vem se o IV. Então, se o IV satisfazerem essas condições, né, de serem contínuas e terem derivadas parciais de primeira ordem contínuas no domínio D, então, se o IV satisfazem as equações de Cauchy-Riemann em todos os pontos de D, vírgula, então a função f de z igual a u mais iv é analítica em D. Então, essa é a condição necessária e suficiente para a função ser analítica. As funções terem derivadas parciais de primeira ordem contínuas, além disso, as funções o IV tem que ser contínuas. Aí você garante que se o IV satisfizer as equações de Cauchy-Riemann, então a função f de z é analítica no domínio D, tá? Vamos fazer um estudo de uma função aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplos, né? Vamos pegar um exemplo manjado aqui. Nós sabemos que f de z igual a z ao quadrado menos e. Nós já sabemos, gente, que isso aí é analítico. Por quê? Porque é um polinômio. As derivadas dessa função, por qualquer caminho, dão o mesmo resultado. Então, ela é analítica porque ela é diferenciável em todos os pontos e no seu uma região nas vizinhanças de qualquer ponto também. Então, ela é analítica em qualquer ponto. A gente já sabe disso. Mas vamos usar as funções de Cauchy-Riemann e verificar para ela, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever como U e V, né? Então, lembre-se, Thaís, que Z... Então, nós vamos verificar as condições de Cauchy-Riemann para essa função. Então, a gente sabe que Z é igual a X mais IY. Então, vamos abrir aqui quem é f de Z, né? Colocar X mais IY ao quadrado, não é? Menos X mais IY. Vamos fazer aqui de cabeça, né? Para a gente treinar, né? Então, vai ficar x quadrado mais 2xy menos y quadrado menos x menos y. Isso aqui fica igual separando parte real da parte imaginária, né, Thaís? Vamos ficar com x quadrado menos y quadrado menos x. Essa é a parte real. Mais i que multiplica 2xy menos y. Essa é a parte imaginária. Então, aqui a gente identifica o U e aqui a gente identifica a V. U e V são contínuas e têm derivadas também contínuas na região, né? Então, elas têm tudo, o primeiro quesito para ser analítica, elas já têm. São funções contínuas e têm derivadas contínuas em todo o plano, né? Então, agora, gente, vamos ver se ela satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Vamos derivar U em relação a x.
Vamos lá, Thaís. Derivada de 1 em relação a x vai ficar 2x menos 1. Concorda? du em relação a y vai ficar simplesmente menos 2y. A derivada de v em relação a x vai ficar igual a 2y, não é? E, finalmente, a derivada de v em relação a y vai ficar igual a 2x menos 1. Então, a gente percebe claramente, olhando essas equações, né, Thaís, que du dx, de fato, é igual a dv dy. E du dy é o negativo de dv dx. Então, as condições de Cauchy-Riemann foram satisfeitas. Portanto, essa função realmente é analítica em qualquer lugar do plano. Nós já temos uma restrição aqui nas equações. Tá certo? Bonito, né, gente? Muito legal, né? Tá? Vamos pegar agora outra função aí, tá? Vamos pegar outra função da variável complexa, né? Mas primeiro vamos ver a condição necessária e suficiente para a diferenciabilidade da função, né? Para ser diferenciável, certo? Vamos ver a condição suficiente para a diferenciabilidade, né? Lembrando que para a função ser diferenciável, né, em um ponto, as derivadas parciais dela, ela tem que satisfazer mais conjunto de Cauchy-Riemann, porque ela tem que ser a gente mostrou que ela tem que satisfazer aquela regra da derivação lá, não é? O limite para os dois caminhos tem que ser iguais. Por vários, quer dizer, por todos os caminhos possíveis, né? Inclusive para aqueles dois que a gente pegou. Mas vamos colocar esse teorema aqui, que aí a gente caminha com segurança ao analisar a diferenciabilidade, né? Então, são as condições necessárias e suficientes para ela ser diferenciável, né? Então, se U e V são contínuas e possuem derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Em Z0, a gente vai falar de diferencialidade num ponto. Em Z0, e ainda, se U e V satisfazem as condições de Cauchy-Riemann em Z0, então f de z é diferenciável nesse ponto aí, Z0. Vamos analisar uma outra função aqui, então, por exemplo. Vamos pegar essa função bem aqui, ó. F de z igual a x sobre x quadrado mais y quadrado mais menos i multiplica y sobre x quadrado mais y quadrado, né? Onde x e y são reais, né? Gente, percebam que essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos, exceto na origem, né? Exceto na origem. A origem não faz parte do domínio dela, né? Certo?
Vamos ver o que acontece com as funções de Cauchy-Riemann para essa função aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece com as funções de Cauchy-Riemann. Então, vamos calcular, vamos primeiro ver quem é U. É x sobre x quadrado mais y quadrado. E V vai ser quem? Menos y sobre y quadrado, sobre x quadrado mais y quadrado. Então, vamos calcular as derivadas parciais aqui. Então, essa função ela é contínua em todos os pontos, exceto aonde? Na origem, né? Porque na origem fica 0, 0 aqui, ó, a origem que a gente fala é a origem do plano complexo, 0, 0. Então, em 0, 0 ela não é contínua, né? Então, vamos derivar aqui, calcular a derivada em relação a x. Então, usa a regra do quociente, né? Vamos ficar com derivada de cima, 1 vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, em relação a x, né? Sobre x quadrado mais y quadrado. Então, isso vai dar o quê? X quadrado, y quadrado menos x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. E quem vai ser du dy? Faz o mesmo raciocínio de du dy, né? Mas aqui em cima não tem independência em y. Então, nós vamos ficar com menos 2y sobre x quadrado mais y quadrado. Né? Agora vamos ver as derivadas parciais de V. Professor, Oi. Ali embaixo não era o mandou. quadrado. O quadrado. Acho que é o quadrado Obrigado, ali. Ian. Opa. Obrigado. Esquecemos de levar o quadrado, né? Muito obrigado. É o Ian mesmo, né? A voz pareceu. Então, dv dx. Vamos derivar em relação a x, né? A derivada tá, deixa eu ver, a derivada está correta aqui. A primeira vez. Aqui, falta um x aqui, né? Falta um x. Derivada em relação a y aqui, né? Então, agora é a derivada aqui em relação a x, né? Vamos ficar com 2xy sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. E dv dy vai ser igual ao quê? Derivada de cima vezes a de baixo, a menos x quadrado mais y quadrado, menos a de cima vezes derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, organizando aí, em cima nós vamos ficar com menos y quadrado, menos x quadrado mais y quadrado, que é menos x quadrado mais y quadrado por conta daqui, sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então, gente, vocês percebam, não vou escrever, vocês percebam que U e V são contínuas a 7 e 0, 0. E as derivadas parciais de primeira ordem também são contínuas a 7 e 0, 0. Então, essa função aí, a função dada, é diferenciável em todos os pontos do plano complexo, né? Exceto em 0, 0, na origem, certo? Porque onde ela deixa de ser contínua é justamente na origem. E veja que as condições de Cauchy-Riemann, elas são verificadas, né, gente? Ó, elas são verificadas. Né? Mas como as funções não são contínuas na origem, a função dada não é diferenciável na origem, mas é diferenciável em qualquer outro lugar. E além disso, ela é analítica em qualquer domínio que não envolva quem? A origem. A função dada é analítica em qualquer domínio
que não contenha a origem. Porque se ela diferencia qualquer ponto, exceto na origem, sempre dá para você colocar uma vizinhança desses pontos já diferenciável e de forma que ela fique analítica, né? Não contenha 0 e 0, né? Tá? Então dá para você construir um domínio, fazer um domínio, definir um domínio no qual ela é analítica, desde que esse domínio exclua a origem, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um plano complexo aqui, então um domínio que não contemple a origem, essa parte aqui, por exemplo, se eu construir considerar só a parte externa, esse círculo aqui, fizer o raio do círculo tão pequeno quanto eu queira, né? Aí sempre deu para pegar um ponto aqui, ó, e ter uma vizinhança dele, né? A vizinhança do ponto, a vizinhança é infinitesimal, tal que ela é diferenciável nessa vizinhança, então ela é analítica, né? Exceto na origem, tá certo? É bom fazer esses exemplos, gente, para a gente ver aí de fato o que acontece com a função, né? Tá? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos fazer um outro exemplo agora, né? De uma função que ela vai ser diferenciável só em um local aí que nós vamos chegar a essa conclusão. Qual local é esse? F de z igual a 2x² mais y mais y menos x. Então vamos resolver, né? Nós temos que a nossa função, né, nesse caso, vai ser 2x² mais y, certo, Manu? E a função v vai ser quem? Y² menos x. Vamos verificar as condições de Cauchy-Riemann, né? U e v são contínuas, em x e y não tem problema nenhum, né? E tem as derivadas contínuas também. Tem tudo para ser diferenciável, né? Mas vamos ver se realmente são, né? Nem sempre quem vê cara vê coração, né? Então vamos lá. Então vamos lá, derivando aqui 4x, né? du dy vai ser igual a 1, dv dx vai ser igual a menos 1 e dv dy vai ser igual a 2y, né? Então veja só, gente. A condição dv dx aqui, a condição dv dx igual a menos du dy, essa tá ok. Porque um deu 1, o outro deu menos 1. Mas a condição du dx igual a dv dy vai implicar o quê? 4x igual a 2y. Ou seja, y igual a 2x. Então, essa condição só é verificada se os pontos estiverem sobre essa reta. Não é y igual a 2x. Então, logo, f de z dado é diferenciável apenas sobre onde? Somente sobre a reta. Qualquer ponto sobre a reta y igual a 2x. A pergunta é, essa função é analítica em algum lugar? Deixar para vocês responderem aí. No final da aula, vocês me dão a resposta. Tá? Ela é analítica em algum lugar? Essa função f de z? Vai pensando aí. No final da aula, eu quero a resposta, viu? Tranquilo? Então, essas eram as condições necessárias, gente, suficientes para a função ser analítica e também diferenciável. Agora vamos ver aqui um tema interessante nessa parte, que diz respeito a funções harmônicas.
Funções harmônicas. Por definição, gente, uma função harmônica é uma função que satisfaz a equação de Laplace. Então, digamos que você tem uma função φ de x que satisfaz a equação de Laplace. A equação de Laplace é aquela mesma que aparece na gravitação, no eletromagnetismo, né? Quando você tem a equação de Poisson homogênea, né? Então, ela é dada dessa forma aí, ó. Então, essa aqui é a equação de Laplace. No plano, né? Porque você só está com x e y aí, né? No plano. Se a função satisfaz a equação de Laplace, a gente fala que ela é uma função o quê? Harmônica. Então, a função harmônica nada mais é do que uma função que satisfaz a equação de Laplace. Tá certo? Aí, gente, uma coisa, um fato muito interessante é o seguinte. E a função f de z é contínua, quer dizer, se ela é analítica, né? Se f de z é analítica, no certo domínio D, as funções u e v elas são harmônicas. E nós vamos mostrar isso. Tá? Vamos passar a página aqui. E vamos mostrar justamente este fato, né? Eu vou enunciar aí e nós vamos mostrar esse fato, que tem muitas aplicações na engenharia. Por quê? No final do curso a gente pode usar variáveis complexas, transformações conformes, para pegar uma função que uma equação de Laplace que é muito difícil de resolver em uma certa região e conseguir resolvê-la de forma mais fácil numa região do plano complexo que seja mais amigável, né? A solução seja mais amigável. Então, gente, vamos ver então o, o que o enunciar, né, o teorema que garante que o e v são funções o quê? Harmônicas, tá bom? Então, eu vou enunciar o teorema bem aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Oh, meu Deus, estou apanhando essa até hoje. Então, teorema, né? Teorema. Tá? Se a função f igual a u mais iv é analítica, em D, ou seja, é no domínio D, então U e V são harmônicas em D. Ou seja, ambas satisfazem a equação de Laplace. Então vamos mostrar esse teorema, a demonstração dele é muito fácil, tá? Porque nós sabemos que se ela é analítica, então, ó, se F é analítica, vírgula, U e V são contínuas, dU/dV, dU/dV, suas derivadas parciais, as derivadas parciais de primeira ordem
de U e V são contínuas. E, além disso, né, as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas, né? Porque a função é analítica. A gente está usando, então, a gente está usando aí a condição de analicidade da função, né? Bem, se U e V são contínuas, gente, as derivadas parciais de ordem superior, se você trocar a ordem de derivação, derivar primeiro em x, depois em y, e y depois em x, dá o mesmo resultado. Então, considere aqui, ó. Considere essa primeira aqui, ó. Essa primeira equação, né? Considere essa primeira equação. Vamos derivar, então considere essa aqui, essa equação, né? Vamos derivá-la em relação a x mais uma vez. Então, d dx dela, d dx dela aqui, tá? Isso vai nos dar o quê? Derivada da derivada, a segunda derivada. E aqui, derivada, segunda derivada mais mista, né? Tá? Beleza? E agora, por outro lado, vamos considerar a outra condição de Cauchy-Riemann, né? du dy igual a menos dv dx. E vamos derivar ambos os lados em relação a y agora. Coloquei o menos para fora. Vamos derivar. Aqui nós vamos encontrar a derivada segunda de u em relação a y. Em relação a y. Igual ao negativo da derivada segunda de v mista, né? Porém, gente, nós sabemos que se u e v são contínuas, logo, o que acontece? A derivada segunda em relação a y e x é igual à derivada segunda em relação a x, y. Isso a gente viu muito lá em cálculo 3, né? Tá? Toda vez que a função for contínua, a gente pode trocar assim. Então, pega a primeira aqui, essa equação aqui, ó, e no lugar disso aqui, nós vamos colocar o quê? Menos esse. Né? Então, d2u, dx2, vai ser igual ao quê? Então, isso aqui é o negativo desse, porque se isso é o negativo dele, então esse é o negativo desse. Então, menos d2u, dy2. Passa para o lado de lá. Mais d2u, dy2 igual a zero. Então, a função u satisfaz a equação de Laplace no plano. De forma análoga, eu vou deixar vocês fazerem aí, né? Usando, ao invés de derivar, fazer essa ordem de derivada, você inverte, aplica em v, né? Aplica aqui a derivada em y dos dois lados, aqui a derivada em x dos dois lados, você vai chegar na mesma conclusão aqui, tá? Deixar vocês fazerem essa parte. Fica como exercício. Também é igual a zero, tá? Então, essa aqui fica para vocês mostrarem. Que é análoga, eu não vou mostrar de novo aí. Tá? Professor, Oi. Isso aí também diz se a função é conservativa ou não? Conservativa? Não, não. Não, né? Não. Então, veja só. O que eu ia fazer aqui mesmo agora? Ah, tá. Definiu que o IV são. Então, se o IV satisfizerem a equação de Laplace, gente, o e V, né, são denominados, né,
os dois são funções harmônicas, né? Mas a gente fala que elas são funções harmônicas conjugadas. Conjugadas. Tá? Aí vamos fazer um exemplo aqui, né? De dado uma função que você sabe que é harmônica, encontrar outra. Um exemplo muito corriqueiro aí nos cursos, nos exercícios, tá? Então, vamos colocar ela bem aqui. Ó. Vamos colocar bem aqui. Primeiro, verifique que U é igual y cubo menos 3x quadrado y é harmônica. Ponto. Em seguida, encontre sua conjugada harmônica. Harmônica V. Vamos fazer, né, gente, esse problema. Então, primeiro, verificar que ela é harmônica. Tanto que verificar que ela satisfaz a equação de Laplace. Viu, Thaís? Verificar que é harmônica é verificar que satisfaz a equação de Laplace. Então, vamos derivar duas vezes em relação a x e em relação a y. Não tem mistério, tá? Então, D2U... Opa! Apaga aqui. Du dx vai ser igual ao quê? Aqui não depende de x, essa parte depende. Menos 6xy. D2U dx2, vamos derivar em relação a x de novo. Menos 6y. Agora, du dv dx. dv dx vai ser igual ao que? Opa, desculpa. du dy. Estou querendo ver o u, né? Du dy vai ser igual ao quê? 3y² menos 3x², né? E quem vai ser d2u dy2? Derivar em relação a y de novo. Vai ser 6y. E aqui não depende de y, então dá 0. Então, com isso, quando eu somar essas duas aqui, ó, se eu somar essas duas, né? Então, subindo um pouquinho aqui, a gente vê. Então, se eu somar d2u dx2 com d2u dy2, isso vai ficar menos 6y mais 6y. Vai dar 0. Portanto, U é harmônico. Portanto, U é harmônica. Uma função harmônica. Agora vamos encontrar o conjugado, a função conjugada de U, né? Então, se U é igual a isso, y³ menos 3x² y, nós queremos encontrar V. Quem vai ser V neste caso, né? Vou mudar de cor aqui. Quem vai ser V? Vamos usar as condições de Cauchy-Riemann, gente. Du dx é igual a dv dy. Nós já calculamos quem é du dx lá em cima. Então, nós vamos ter que dv dy vai ser igual ao quê? Du dx menos 6xy. Então, quem vai ser a função v? Integra em relação a y. Vai ser quando? Integrando em relação a y aqui, fica y² sobre 2, então vai ficar menos 3xy² mais uma função, vamos chamar um f1 de x. Porque se você derivar um f1 de x, vai dar 0. Então, é como se fosse essa constante de integração, né? f1 de x, né? Por outro lado, gente, du dy é o negativo
da dv dx, não é? Mas quem deu o dy? Nós já calculamos lá em cima, deu o dy. 6y. Opa, deu o dy. 3y quadrado menos 3x quadrado. Então, isso implica que 3y quadrado menos 3x quadrado vai ser igual ao negativo da dv dy. E quem é dv dy olhando para isso aqui? Deriva em relação a y aqui, né? Vai ficar igual a du dy, deriva em relação a x, perdão, né? Du dy, que está aqui desse lado esquerdo, é igual a menos dv dx. Então, vamos derivar dv em relação a x, quer dizer, em relação a x. Vai ficar menos 3y quadrado, né, mais a df dx. df1 dx, derivada da f1 em relação a x. Então, isso aqui tem que ser igual, né? Então, 3y quadrado menos 3x quadrado vai ser igual a 3y quadrado menos df1 dx. E aí a gente vê que 3y quadrado já está aqui, então a gente chega à conclusão que df1 dx é igual a menos 3x quadrado. Então, portanto, quem é f1? Integral disso aqui em relação a x. 3x quadrado. Integral. Isso. Oi? O menos cancela? Cadê o menos? Passou para o outro lado, né, Ian? Muito bom. E joguei para lá, né? Cancela o menos aqui. Muito bom, obrigado. Então, vai ficar igual a 3x quadrado dx. E essa integral aí, né? A nossa f1 de x vai ficar igual a x ao cubo, que é essa integral de 3x quadrado, mais uma constante c, né? Integração. Portanto, a função conjugada, né? Vai ficar menos 3x y quadrado mais f1, que é x ao cubo, mais c. Portanto, a função f de z, nesse caso, né, é u, quem é u mesmo? Y cubo menos 3x quadrado y ao cubo menos 3x quadrado y, mais i, que multiplica menos 3xy quadrado, mais x ao cubo, mais c. E essa função aqui, essas funções são harmônicas, né? Tranquilo? Gente, para terminar a aula, nós vamos, eu queria que vocês vissem as equações de Cauchy-Riemann. Em coordenadas polares. Tá? Porque é um fato que a gente pode escrever usando o tão conhecido relação entre x, y e r e θ, né? E o Vinícius falou para vocês na aula lá que vocês foram escrever os números complexos na forma polar, né? Onde z é igual a, então, né? R que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Então, nós temos que, ao invés de escrever as condições de Cauchy-Riemann com x, y, nós podemos escrever com r θ, né? Tá? Então, será como ficam as equações de Cauchy-Riemann, que são essas aqui, ó? du dx. Que às vezes a função está tão bonitinha em coordenadas polares, que não precisa você transformar para coordenadas cartesianas para resolver, né? Para ver se ela é analítica e etc, né? Então, as condições de Cauchy-Riemann menos dv dx são essas. Vamos ver como elas ficam em coordenadas polares. Para isso, nós temos que achar esses operadores aqui em coordenadas polares, né? Então,
vamos primeiro, né? Vamos então calcular a derivada da função u em relação a r, usando a regra da cadeia, e lembrando que u depende de x e y. Então a gente pode escrever como du dx, dx dr, mais du dy, dy dr, porque a dependência está em x e y, né? Analogamente, du dθ vai ser du dx, dx dθ, mais du dy, dy dθ, não é? Ok. Então isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar du dr igual dx dr, nós sabemos quem é cosseno θ, derivada de x em relação a r, cosseno θ. Vai ficar cosseno θ du dx mais derivada de y em relação a r, seno θ. Seno θ du dy. E du do θ vai ficar o quê? Du dx dθ, mas dx dθ é o quê? Menos r seno θ. Du dx mais, e a derivada de y em relação a θ é r cosseno θ, derivada do seno é o cosseno. Beleza, mas a gente precisa de isolar, temos aqui um sisteminha, mas nós precisamos isolar du dx e du dy, por conta das equações de Cauchy-Riemann, que a gente substitui aqui, depois que a gente isolar, né? Tranquilo? Então, para isso, gente, nós vamos usar um pouquinho de álgebra, né? Um pouquinho de álgebra para fazer esse isolamento, né? Mas antes, vamos lembrar que vale a mesma coisa para v, né? dv dx vai ser igual, só vou reescrever aqui, tá? Eu vou reescrever cosseno θ du dx mais sin θ du dy e dv dy, desculpa, que dv dr, né? dv dθ menos r seno θ d, aqui é dv, que saco, eu tô errando muito. dv, usando o mesmo procedimento que a gente fez o cálculo lá, tá? Mais r cosseno θ dv dy, tá bom? Então temos aqui as derivadas de v e u em relação a rθ em função das derivadas de v e u em relação a x e y. Então, gente, vamos isolar, então, temos que isolar du dx e du dy aqui, e dv dx, dv dy aqui, né? Para isso, é só você olhar para essa aqui e no começo fazer o quê? Vamos isolar primeiro du dx. Então, vamos multiplicar aqui em cima por r cosseno θ. Então, vamos chamar essa aqui de 1, de 2, de 3 e de 4. Tá? Vamos multiplicar A1 por R cosseno θ, tá? R cosseno θ. E subtrair com A2, dá 2 multiplicada por R seno θ, beleza? O que nós vamos obter? Olhando lá, então, nós vamos obter R cosseno θ du dr eu estou subtraindo com a de baixo, né? Multiplicada por seno, né? Então,
menos seno de θ, du dθ. Isso vai ser igual a... Quando eu multiplicar isso aqui por cosseno, por r cosseno, vai ficar r cosseno ao quadrado, e subtrair essa aqui multiplicada por seno, ficar r seno ao quadrado. Então, eu coloco o r em evidência, cosseno mais quadrado mais seno ao quadrado, kr, né? R du dx. Du dx. Oi, Oi. Oi. desculpa, Eu eu vi. deixei ativado sem querer. Ah, não, mas ele estava me chamando. Du dx, né? Então, nós encontramos. E aqui vai anular, né? Porque eu vou multiplicar por r cosseno θ e aqui por r seno θ subtrair. Vão ser iguais. E assim a gente isola o du dx. Então, du dx vai ser igual a... Passo o r dividindo, vai ficar cosseno θ du dr menos seno de θ sobre r du dθ. De forma análoga, o du dy, tá? Vou escrever aqui, vocês façam um cálculo, tá bom? Dos outros aqui. Vai ficar igual a seno de θ, tá? Du dr, vocês vão fazer o cálculo, tá? Mais cosseno θ sobre r du dθ. Vamos chamar isso aqui de 5 de 6. Aí o dv dx fica idêntico ao du dx. Com a diferença que ao invés de du é dv dr menos seno de θ sobre r dv dθ. Vou chamar isso de 7 e dv dy vai ficar igual o dv du dy, com a diferença que aqui vai ser v mais cosseno θ sobre r dv dθ. Agora, gente, para chegar a uma conclusão, você usa as equações de Cauchy-Riemann. Du dx é igual a dv dy e du dy é igual a menos dv dx. Aí aqui, ó, você substitui a 5, aqui você substitui a 8, aqui você substitui a 6, e aqui você substitui a 7. E resolve o sisteminha, tá? De forma que você vai obter, eu deixei essa etapa final como exercício. Você vai obter o seguinte: du dr igual a 1 sobre r dv dθ e dv dr igual a menos 1 sobre r du dθ. E essas são as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Se você, por acaso, tiver uma função escrita em coordenadas polares, você pode verificar se ela é analítica ou diferenciável, se for sua intenção, né, diretamente usando essa equação aí. Tem a necessidade de transformar, né, para coordenada x e y, né? Fica mais fácil de se trabalhar, tá bom? Pois na lista vocês vão ter algum exemplo lá que a função está escrita em coordenadas polares. Aí você vai ter a oportunidade de verificar essa regra, né? Verificar essa regra aí, tá bom? Então era isso. Se alguém tem alguma dúvida,
Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula, né? Eu vou gravar o vídeo para vocês, tá bom? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, acho que não tem muito a ver com a matéria, mas Tá. eu não lembro de ter estudado exatamente as funções harmônicas. O que significa uma função ser harmônica? O que isso implica? Uma função harmônica é uma definição, Luiz. Eu vou parar de gravar aqui para o vídeo ficar mais lento na hora de a gente, quer dizer, mais leve na hora de a gente mandar para vocês, tá bom? Ok. Rapidinho. Parar a gravação. Tá. Então, pois é.